Fala, meus arretados, espero ser arretado em mais um vídeo no canal e hoje para falar da excelente vitória de ontem do São Paulo, 2-1 diante do Fluminense, o tricolor carioca, pleno Morumbi, quase 40 mil pessoas. Infelizmente eu não pude ir, mas acompanhei o jogo todo em casa, então assim, vou dar minhas impressões. Então, espero que você curta ao final do vídeo. Se não for inscrito, já peço a você que se inscreva, que compartilhe com seus amigos, seja arretado São Paulino ou não. É sempre bom e um prazer ter você aqui. Tá? E além disso, eu peço a você que no final fique também, que eu vou falar do futebol feminino. Nossas guerreiras jogaram, mas acabaram tava com a vitória na mão até o final do jogo. Eu vou falar sobre isso, mas perderam para o Corinthians, que é a referência no futebol feminino. Então, se você prestigia o futebol feminino, fica até o final, que é muito importante, beleza? Então, direto ao vídeo, eu vou, já que já tem quase 6 jogos, mais do que isso, todos o BLD, eu vou fazer aquela divisão que eu sempre faço, que é começando pela análise do São Paulo nessa partida. Bem, o São Paulo faz uma boa partida, eu acho, assim, de maneira geral. Eu já falei que o time do Zubeldia, assim como alguns comentaristas e amigos do YouTube, não é aquele time que envolve, que vai dominar completamente o jogo, mas é um time que é muito organizado, que pressiona, que mostra muita intensidade, foi o que ocorreu ontem, e buscando sempre o ataque, com jogadas trabalhadas na maneira dele, seja pelas pontas ou ali pelo centro. Então, apesar de não ser um partido e um esplendor de futebol, mas se tivesse que sair um vencedor durante os 90 minutos, for o São Paulo, beleza? Então, para você entender um pouco melhor sobre isso, vamos botar aqui a escalação. A escalação já está aqui em cima, como de costume. Veja que, assim, em termos de escalação, o que tem de surpresa, pelo menos para mim, mas eu vi alguns colegas também falando. Como não tem o Caleri, ele entrou com o Juan e com o André Silva. Eu acho que o Juan, até já falando, faz uma boa partida, pelo menos até dá um passe pro gol, mas usando a força dele. Já em compensação, o André Silva não, talvez por características muito semelhantes, ali com o Juan. Mas, enfim, foi a escolha do Zubeldia. Outra coisa interessante é não entrar com jogadores de velocidade. Na minha opinião, eu até achava que ia entrar com algum jogador de velocidade, porque o time do Fluminense, a gente sabe, é um time de uma idade já avançada, principalmente a zaga é lenta, mas ele opta por esses dois jogadores e também ele dá chance ao Patrick. Uma coisa importante também de se ver que em outros técnicos que foram passando, o Patrick ali entrava meio que ali como segundo time, ou time alternativo, mas dando chance ao Patrick no jogo, num adversário difícil, Tem um ponto ali, o Marquinhos, que a gente conhece bem, e o Patrick foi muito bem. Então, de escalação é isso que a gente tem para falar. Agora, a partir disso aí, vamos ver como é que se deu essa partida. Sobre a partida, o São Paulo, ela começou assim, até os comentaristas falaram que era uma partida que estava muito perde e pressiona, Tanto o Fluminense como o São Paulo, com muita intensidade, só que sem criar muito. Mas ali depois de 10 minutos, o São Paulo começa a ter alguns chutes, e o Fábio fez até uma excelente defesa ali, com o chute do Patrick Lance, e depois, numa saída errada dele, o Nestor dá um belo chute, ele defende o Juan de cabeça, praticamente perto do gol. Então, talvez ali o São Paulo já pudesse ter aberto o placar, Não fez ali perto dos 30. Para mim, um erro de marcação ali, principalmente do Igor Vinícius. Se você for ver aqui, eu vou deixar os melhores momentos aqui. Você vê que a jogada se concentra ali mais para o meio, pela esquerda, então a defesa estava toda postada. Só que o Igor Vinícius fica olhando para a bola, o Keno vem atrás dele, passa dele e dá a possibilidade do passe. O Keno chuta, o goleiro Rafael defendeu e o Igor Vinícius bota para dentro. Talvez também funcione até do mau posicionamento que ele tivesse. Então, assim, para mim, um erro maior individual do Igor Vinícius, mas também um erro defensivo, uma coisa que talvez o Zubeldia tenha que consertar. Mas logo em seguida, numa saída errada do Fábio, o Juan, como eu falei, foi bem, dá um passe e o Bombadilha marca o gol. Gol importante para o Bombadilha, porque eu já tinha falado, comentário, não vinha bem, porque já que ele é o segundo volante, e o Alves está como o primeiro nessa formação sem o Pablo Maia, o Bombadilha tem que chegar na área, tem que chegar mais vezes na área, tem que finalizar. Uma das características, talvez eu deixe até o vídeo aqui da contratação dele, era isso, um cara que chega na área, que chuta tanto bem com a direita como com a esquerda. Então, gol importante. E aí, praticamente, no primeiro tempo, não acontece mais nada. No segundo tempo, quando volta, até a impressão que se dava é que aquele jogo ia ficar 1-1. Não teve muitas chances ali, a partir ali, sei lá, das alterações, O São Paulo não cria muito, então ele começa a trocar jogador, bota o Eric, que já é velocidade, bota o Rodriguinho, bota o Galo, que sempre entra no lugar ali do Bombadilha para chegar mais na área, e aí já quando ele entra, pouco tempo depois ele rouba uma bola, dá um passo para o Luciano faz o gol. Porém, o VAR anula.
mas é importante destacar isso. O Galopo é um jogador que chega muito mais na área, está entrando no lugar do Bombardelli. Eu acho que é uma alternativa interessante que o Zubeldia, né, consegue impor ali, principalmente nesse segundo tempo. Então, e a partida fica 1-1, só que o São Paulo começa a criar volume, tem uma cabeçada, se não me engano, do Galopo, vai chegando dentro da área, depois o Ferreira entra sem muito destaque, e aí eu acho que numa jogada do Eck, que gera o escanteio, na cobrança do escanteio, coisa interessante também, né, esse escanteio até foi comentado na transmissão, é uma jogada sempre trabalhada, é uma coisa que o Zubeldia Alegria impôs ali, a jogada, ora essa jogada é para trás, e depois devolvida para o jogador entrar em condições, ou hora já é cruzada rápido, desse primeiro cara que recebe a bola, mas a verdade é que a bola foi cruzada, o Alan Franco meio que dizia, passa por todo mundo e o Arboleda guarda. E o São Paulo vira 2-1. Depois, né, no final, só tem um chute do Marcelo ali, que pelo amor de Deus, quem estava no estádio deve ter tido um ataque ao coração. A bola, graças a Deus, pega na trave, o Rafael totalmente vendido, e o São Paulo consegue essa excelente vitória. Agora, só para finalizar o vídeo, então vamos aos destaques, né? Quem foi bem e quem não foi tão bem. Sobre esses destaques, começando por quem não foi tão bem, o Igor Vinícius, para mim, errou, não foi bem em todo o jogo e errou no gol, né, num mau posicionamento. O erro, como mais uma vez eu forço aqui, é coletivo, é da defesa, mas eu acho que se ele tivesse melhor posicionado, ele podia ter dado um carrinho, tirado a bola, ter chutado a bola, ter recuado para o Rafael. Enfim, não fez, então foi mal o Igor Vinícius. E para mim também o André Silva, como eu disse, eu acho que foi prejudicado aí por ter umas características muito parecidas com o Juan. Não foi bem, apareceu muito pouco e foi substituído rápido. Já na parte positiva, eu destaco o Nestor, muito participativo, movimentando, principalmente ali no meio campo, se movimentando e confundindo totalmente a marcação do Fluminense, né? Até abrindo espaço ali. Ora ele estava no meio, ora ele estava na esquerda. Essa é uma das grandes características do Nestor. Faz várias posições, né, durante o jogo ali, né, várias funções que você queira. O Juan, que deu o passe, né, brigou muito ali, incomodou muito, né, a defesa do Fluminense, e o Bobadilha que fez o gol, né, tava precisando também, se destacou ali. Se você vê ali no cenário do gol, ele tá um pouquinho também atrasado, mas de maneira geral acho que ele foi bem, beleza? Então, para finalizar, acho que assim, o São Paulo vence mais uma vez, mantém a invencibilidade, mas o ponto positivo aí é sempre destacar o trabalho do Zubeldia. Como eu disse, não é um time envolvente, não é um time que você vê assim dominante, mas assim, é muito organizado, pelo menos quase todos os 90 minutos, num vacilo que deu ali, leva um gol, mas outra coisa também interessante, geralmente em outros trabalhos, o São Paulo levava o gol e os jogadores se desesperavam. A gente tá vendo aqui que o São Paulo tá levando o gol, tá botando a cabeça no lugar, tá mantendo o mesmo padrão. Eu acho que isso é importante, isso é um futuro trabalho do Zubeldia, né? E tá conseguindo as vitórias, né? Além disso, eu não vou destacar, eu tenho que destacar isso até em homenagem a uma colega minha que fala de energias, né? Eu acho que o Zubeldia, assim, ele trouxe uma energia muito grande para São Paulo, e essa energia, ela tem até muito a ver com sorte, porque assim, o cara chega, os adversários que ele pegou, né, não estão em boa fase, os grandes adversários, pegou o Palmeiras, que não está em boa fase, pegou o Fluminense, que também não está em boa fase, depois enfrenta os times que praticamente vão brigar para o rebaixamento, por mais que sejam fora, que é o Atlético Goianiense e o Vitória. Mas lembrando, o trabalho do Zubeldia para ganhar fora, porque ano passado a gente só teve uma vitória fora. Mas não dá para dizer que, assim, né, nesse aspecto ele teve sorte. E ontem, nesse chute do Marcelo, eu vou ser sério, eu sei que eu parei assim, vocês comentem aí. Mas em outra época de São Paulo ali, a bola tinha pego em 1-2 do São Paulo e era gol. E graças a Deus o chute do Marcelo pega na trave e vai embora. Então, para mim, assim, acho que o Zubeldia ele vai trazer títulos para o São Paulo, talvez, não sei se esse ano, mas assim, porque ele tem essa energia, tem muita sorte e está fazendo um trabalho também, destacar mais uma vez, um trabalho muito bom que você vê fruto do trabalho. Eu que, assim, vou falar isso, foi muito criticado quando eu falei do Carpini, mas é porque logo nos primeiros jogos você não via nada de diferente. E quando você vê uma pessoa que realmente vem para mudar, você já vê as mudanças de cara, né? Então parabéns para o Zubeldia, que continue assim. Beleza? Então,